Renascido, decidi ficar longe de escórias e focar em ganhar dinheiro, mas fui forçado a casar com a beldade mais fria de Jianshen com centenas de bilhões em bens. Ela me mima em todos os sentidos, mas me restringe em todos os momentos. Como se guardasse um tesouro frágil, o que me deixava confuso. King Feng, eu te amo. O rosto corado da garota, sob a sombra verde da luz solar da tarde. Era tão bonito quanto um quadro, cercado pelos gritos ensurdecedores de seus amigos desajustados, seus assobios mais altos que sirenes de polícia. Esse rosto, eu o conhecia muito bem, Su Menjiao, minha amiga de infância, a mulher que me empurrou do telhado pessoalmente na vida passada. Sim, eu renasci, voltei para o terceiro ano do ensino médio. Este dia, foi o dia mais idiota da minha vida, o dia em que ela estava me confessando. Na vida passada, a partir desse dia, eu agi como um idiota, dedicando meu coração e alma. E qual foi o resultado? Ela sempre me viu como um playboy. Mais tarde, lutei com todas as minhas forças para provar meu valor, apostando todos os meus bens, mas no final, ela se uniu àquele playboy rico, Li Yanwei. Não deixaram nem mesmo um grão de osso de mim. Morri em um acidente de carro cuidadosamente planejado. Antes de morrer, ela nem sequer me ligou. Qin Feng, por que você não fala nada? Su Menjiao viu que eu estava paralisado como se tivesse sido atingido por um feitiço, um pouco ansiosa. Com um estalar de dedos, ela quis me puxar o braço. Eu recuei como se tivesse levado um choque elétrico. Meu movimento foi mais rápido do que fugir de uma praga. Droga, que truque é esse? O barulho de zombaria ao redor parou instantaneamente. Todos ficaram como gansos com o pescoço apertado. Com um rosto cheio de interrogações, eu a encarei fixamente, minha mente cheia da imagem dela se aninhando nos braços daquele homem, zombando de mim com desdém como um palhaço. Uma sensação avassaladora, um macarrão instantâneo que comi ontem à noite, quase devolvi para ela ali mesmo. Quem é você? Quando abria a boca, minha voz estava tão fria que podia congelar gelo. Nos conhecemos? O rubor no rosto de Su Menjiao desapareceu instantaneamente como se tivesse sido lavado com removedor de maquiagem, pálido, pálido. Mas seus olhos se arregalaram como sinos, olhando para mim em descrença. Afeng, do que você está falando? Não me chame de Afeng, me faz querer vomitar, eu disse sem expressão, passei por ela como se estivesse olhando para um pedaço de lixo. Um olhar a mais, e eu teria medo de sujar meus olhos renascidos. Atrás de mim estava um silêncio mortal, e o rosto de Su Menjiao. De choque à humilhação, e depois a um rosto distorcido. Nesta vida, que maldito amor! Todos vão para o inferno. Eu só quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Deixe meus pais morarem em uma mansão, dirigirem um Rolls-Royce, para compensar o arrependimento de fazê-los sofrer comigo na vida passada. Contando com a memória de conhecimento prévio, minha mente já tem um plano perfeito para cortar os nabos. A Feng é um plano de negócios, desde a especulação de tênis até o acúmulo de Bitcoin, do investimento na economia compartilhada. Ao posicionamento em vídeos curtos, cada passo pode atingir precisamente o vento da era. Eu estava calculando alegremente como enganar a Feng, convencer meu pai a me dar o primeiro capital. O telefone no meu bolso vibrou loucamente, o identificador de chamadas mostrava papai. Assim que atendi o telefone, ouvi a voz rouca e cansada do meu pai, que parecia ter envelhecido 20 anos de repente. Feng, algo terrível aconteceu em casa. Meu coração afundou. Pai, o que aconteceu? A empresa faliu. Minha cabeça zuniu e congelei no local. Como isso é possível? Na minha vida anterior, a empresa de vestuário da minha família, embora fosse apenas uma pequena oficina, ainda resistiu até eu me formar na faculdade. Era meu único porto seguro depois que minha própria startup falhou. Como ela pôde falir tão cedo? Este roteiro de renascimento, ele ainda está sendo alterado? Corri para a casa de táxi. Quando entrei, fiquei chocado. A casa parecia ter sido roubada. Tudo estava em desordem. Vários homens vestindo ternos pretos e luvas brancas estavam selando móveis. Minha mãe estava sentada no sofá, com os olhos inchados como pêssegos, chorando silenciosamente. Meu pai estava agachado em um canto, com pontas de cigarro aos seus pés, parecendo um general derrotado. Pai, o que exatamente aconteceu? Meu pai ergueu a cabeça, com os olhos cheios de sangue e os lábios tremendo. Fui eu, o parceiro de negócios de King, quem caiu na armadilha do contrato. Todos os ativos da empresa foram hipotecados para a família Mu. A família Mu. Aquela família rica o suficiente para controlar o país, que, com um pisar de pé, fazia toda a cidade de Jianshen tremer.
Enquanto eu estava confuso, um som claro e ritmado, de saltos altos veio de fora. Grande, grande. Cada passo parecia pisar no meu batimento cardíaco. Uma garota vestindo um vestido branco entrou. Com uma figura alta, um temperamento frio e um rosto impecavelmente bonito. Ela não demonstrava nenhuma emoção. Mu Yunxi, a rainha da beleza da nossa escola. A deusa de gelo reconhecida, e também minha rival mortal em negócios por mais da metade da minha vida passada. Esta mulher é uma empreendedora brilhante, com métodos cruéis e uma visão de negócios distorcida. Na minha vida anterior, muitas vezes pensei que tinha vitória garantida. Não entendo. Por que ela apareceria na minha casa? Ela ignorou a todos e veio direto para mim. Tirou um documento e um cartão preto de uma bolsa Hermes. Entregue-me, case-se comigo. A voz dela era tão fria quanto ela. Fria como o gelo, sem a menor emoção. Contanto que você assine este contrato, as dívidas da família Kim serão todas canceladas. Além disso, há 1 bilhão neste cartão como dote. Olhei para o contrato de casamento à minha frente. E um cartão preto de 1 bilhão. Senti que não tinha renascido, mas sim viajado para um drama de magnata dominador. Apaixonado por mim, Mu Yunxi se tornará a filha mais velha da maior família rica. A inimiga comercial que lutou comigo até a morte na vida passada agora vai se casar comigo. E eles ainda nos darão 1 bilhão? Matar. Matar que sou bonito. Matar que sei lavar louça. Matar que a minha empresa acabou de falir, adequado para um recomeço. Por quê? Olhei fixamente nos olhos dela, tentando encontrar qualquer falha. Não há porquê. Ela disse calmamente, mas com uma pressão inquestionável. Você só precisa responder, assina ou não assina? Meus pais ficaram completamente sem palavras. Especialmente meu pai, que saltou animadamente do chão, esfregando as mãos e disse: Senhorita Mu, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nossa família já está assim. Como podemos incomodá-la ainda mais? Uma garota tão boa. Mu Yunxi nem olhou para meu pai. Seu olhar estava fixo em mim como pregos. Aquele olhar era estranho. Muito estranho. Não parecia que ela estivesse olhando para um colega de classe desconhecido. Muito menos como se estivesse olhando para um homem que estava prestes a se tornar seu marido. Parecia que ela estava olhando para um tesouro inestimável perdido e reencontrado, temendo que se quebrasse novamente. Por que eu deveria acreditar em você? Suprimi o tumulto em meu coração. Forte e calmo. Por que você não tem escolha? Disse Mu Yunxi levemente. Cada palavra era como um pequeno martelo, quebrando minha última resistência. Se não assinar, seu pai será processado por dívidas enormes. O resto da sua vida será banido. Você e sua mãe serão expulsos desta casa. Dormindo na ponte, cobrindo-se com jornais, ela não disse uma palavra. A expressão dos meus pais ficou um tom mais pálida. Apertei os punhos com força. Sim. Eu não tenho escolha. Por causa dos meus pais, nem me fale em casar com uma beleza. Mesmo que me mandassem casar com uma porca, eu teria que aguentar. Tudo bem, eu assino. Quase arranquei essas 3 palavras entre os dentes. Naquele instante, pareceu que eu vi o canto da boca de Mu Yunxi se curvar para cima quase imperceptivelmente. A amplitude era tão pequena, que me fez pensar que estava a ver coisas. Naquela tarde, ela pegou-me como se eu fosse um pintinho. E levou-me ao cartório. O funcionário olhou para nós dois. A expressão era esplêndida. Vocês dois estão aqui por vontade própria? Antes que eu pudesse falar, Mu Yunxi, entre os dentes, deu um guincho de uma palavra. Sim. Como poderia dizer que não? Segurando aquele certificado de casamento vermelho e deslumbrante, eu ainda estava em choque. Assim, casei-me rapidamente. Após o casamento, fui forçado a mudar-me para o apartamento de Mu Yunxi. Um grande apartamento no topo de um arranha-céu no centro da cidade. Eu estabeleci minhas próprias regras. Manter distância, não interferir, tratá-la como uma colega de quarto rica, uma com mau humor. Mas logo descobri que meus pensamentos eram ingênuos demais. Esta mulher era penetrante em tudo. Eu costumava beber água gelada. No dia seguinte, o grande frigorífico de 2 portas, maior do que eu, estava cheio de água mineral de várias marcas. Era como se tivessem montado uma estação de água. Quando eu ligava para um amigo, elogiando casualmente o bom enguia-arroz da loja de sushi embaixo. Naquela noite, o chefe daquela loja apareceu na minha cozinha. Ele perguntou-me respeitosamente: Senhor Kim, a enguia desta noite, você quer teriyaki ou grelhada? Eu fiquei acordado a desenhar o meu plano de negócios até a meia-noite.
Ela flutuava como um fantasma, sem dizer uma palavra, e colocava um copo de leite quente ao meu lado. E depois flutuava para longe como um fantasma, sem comunicação durante todo o processo. Ela nunca disse uma palavra desnecessária. Toda a sua preocupação estava escondida em suas ações, enquanto as palavras que ela dizia eram sempre ordens frias. Tem que dormir antes das 11, e não pode comer lixo como macarrão instantâneo. Vista este terno para a coletiva de imprensa amanhã, eu não o entendo cada vez mais. Na vida passada, aquela que na mesa de negociação. A rainha dos negócios que matava o oponente com o olhar, como se tornou uma governanta com transtorno obsessivo-compulsivo em estágio terminal. Claro que não posso ser criado por ela sem culpa. Usei as memórias da vida passada para encontrar um projeto de vídeo curto que vai explodir, e escrevi o plano. Comecei a procurar investimentos. Quando estava prestes a fechar acordo com um investidor anjo, Mu-Yun-Shi ligou. O tom ainda era de repreensão. Você tem 10 minutos. Volte para casa agora. Estou fechando mais um grande projeto de centenas de milhões. Não tenho tempo, respondi impaciente. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha, e então veio a sua voz sem ondulações. Aquele projeto. Já pedi ao departamento jurídico do Grupo Pastor para comprá-lo. A multa rescisória de 300 milhões, eu já paguei. Minha cabeça zumbiu e explodiu na hora. Pisei fundo no acelerador. E voltei para casa furiosamente. Com um estrondo, arrombei a porta de mogno que vale muito dinheiro. Mu-Yun-Shi estava sentado em um sofá de couro na sala, saboreando chá preto com elegância. Vendo minha aparência de querer comer alguém. Nem sequer levantou as pálpebras. Mu-Yun-Shi, o que você quer dizer? Corri e joguei o plano nas minhas mãos com força na mesinha de centro. Fazendo o chá preto na xícara tremer. Somos marido e mulher agora, não rivais. Por que você ainda me persegue? Você acha que me pisoteia e me cria como um inútil. É gratificante. Ela finalmente se dignou a levantar a cabeça, aqueles olhos incrivelmente bonitos. Olhando para mim silenciosamente. Então ela se levantou, largou a xícara de chá e caminhou em minha direção passo a passo. Os saltos batiam no chão de mármore, fazendo um barulho nítido. Como se estivessem contando meu tempo. Recuei um passo, minhas costas bateram com um boom. Na parede fria, sem saída, ela estendeu a mão. As pontas dos dedos frias, e gentilmente acariciou minha bochecha. Não vou deixar você sair da minha vista. Nenhum passo. Sua voz era suave, mas carregava uma obsessão que me deixava arrepiado. O que você quiser, eu posso te dar. Dinheiro, empresa, status, tudo da família Mu, é só pedir. Tudo era seu. No entanto, o olhar dela mudou de repente. Tornou-se frenético, frágil e cheio de um medo que eu não conseguia entender. A única coisa que não lhe permito é tocar nessas coisas perigosas novamente. Os olhos dela ficaram vermelhos sem aviso. Fiquei completamente chocado com sua reação repentina. Isso não era nada. O olhar de um rival de negócios. Era claramente. Não ousei pensar mais. A partir desse dia, embora eu continuasse a ser sarcástico com ela, meu coração começou a agir como um detetive. Observando-a secretamente, descobri que, tarde da noite, ela ficava sozinha na sala escura, abraçando minha foto e olhando para ela, a noite toda. Aquele olhar solitário era completamente diferente da rainha fria e alta que eu via durante o dia. Descobri que ela colocava um difusor de lavanda calmante na minha mesinha de cabeceira. Será que foi porque eu às vezes acordava gritando de pesadelos sobre a perseguição da vida passada? Uma vez, peguei um resfriado forte e tive febre alta. Acordei no meio da noite para ir ao banheiro e a encontrei adormecida ao lado da minha cama. Assim que me movi, ela acordou. Tocou minha testa e seus olhos estavam vermelhos. A preocupação e o alívio em seu olhar eram expressões que eu nunca tinha visto no rosto dela na vida passada. A montanha de gelo no meu coração estava derretendo, desmoronando pouco a pouco com esses detalhes malditos. Até que naquele dia, passei pelo estudo dela e encontrei seu diário que ela não teve tempo de guardar. Admito. Espiar o diário de alguém é desprezível e o ato de uma pessoa mesquinha. Mas que se dane o cavalheirismo. Eu realmente queria saber o que essa mulher estava tramando. Com as mãos trêmulas, abri o diário. Não havia pensamentos de garotas ou planos de negócios. Havia apenas linhas e mais linhas, noites e noites de meu nome, e também desenhos. Meus retratos. Desde o ensino médio, aquele com o uniforme escolar. O jovem suando na quadra de basquete, até mais tarde, o jovem talentoso e orgulhoso no mundo dos negócios.
Cada um era pintado com tanta vivacidade que parecia que a pessoa que pintou já me tinha gravado nos ossos. Na última página do diário, vi uma linha escrita com tanta força. E parecia um pouco desordenado, até rasgando o papel. Desta vez, eu não vou te perder de novo, nunca. Finalmente posso ter 100% de certeza. Muyunshi tem um sentimento por mim, quase doentio, profundamente enraizado. Mas sua lógica de comportamento ainda é um grande mistério. Quem é ela? O que aconteceu entre nós em um passado desconhecido para mim? Para desvendar este maldito mistério, decidi arriscar. No próximo episódio, eu propositalmente arranjei um paparazzi. Divulguei a notícia de que eu iria lidar com um projeto imobiliário. Aquele projeto foi a faísca que finalmente me levou à morte na vida passada. E a pessoa-chave do projeto foi o gigante dos negócios que se aliou a Su Menjiao para me arruinar e matar. Gu Wuyan. Eu vou usar este nome para testar os limites de Muyunshi. No dia seguinte após a notícia ser divulgada, fui encurralado por Muyunshi em minha casa. Seus olhos estavam vermelhos. Como uma fera furiosa, ela me encarou fixamente, tremendo por todo o corpo. Você não pode ir. Isso é problema meu, não é da sua conta. Eu a provoquei propositalmente com um tom mais frio e mais doloroso. Eu disse: você não pode ir. Ela perdeu completamente o controle, atacou como uma louca para pegar meu celular. Pegou as chaves do meu carro e, histérica, quebrou todos os aparelhos na sala de estar que podiam se conectar ao mundo exterior. TV, computador, tablet. Qin Feng. Eu não vou deixar você ir. Eu não vou deixar você morrer de novo, nunca. Ela, como uma louca, me empurrou para o quarto com toda a sua força, e com um estrondo, trancou a porta por fora. Recostei-me na fria porta, ouvindo seus gritos de desespero e o som de coisas sendo quebradas lá fora. No entanto, uma tempestade se formou em meu coração. Morrer de novo. Essa frase, como um trovão dourado, instantaneamente abriu toda a névoa em minha mente. Eu bati na porta como um louco, gritando com toda a minha força. Muyunshi, abra a porta para mim. Explique o que você quer dizer com morrer de novo. Muyunshi, quem diabos é você? O som lá fora cessou abruptamente. Silêncio mortal. Depois de muito, muito tempo, até que pensei que ela tivesse ido embora, a fechadura clicou e a porta se abriu. Muyunshi estava parada na porta, com o rosto banhado em lágrimas, tremendo por todo o corpo. Não podia mais fingir, empunhei minha espada e corri, agarrando seus ombros frios. Cada palavra, como se eu tivesse usado toda a minha força, perguntei: Muyunshi, estou te perguntando. Você também reencarnou. Ela não aguentou mais, como uma criança indefesa. Foi para os meus braços e chorou alto, aquele choro cheio de ressentimento, dor e a alegria de ter reencontrado algo perdido. Sim, sim, eu, Qin Feng, eu também reencarnei. Nas palavras entrecortadas de Muyunshi. E seus soluços estridentes, uma história que eu nunca soube, pertencente à vida passada. Lentamente se desenrolou diante de mim. Acontece que ela estava apaixonada por mim desde o ensino médio. Naquela época, meus olhos só viam Su Menjiao, aquela víbora. Nunca prestei atenção em aquela beleza fria que sempre se sentava no canto da sala de aula, quieta, como um fantasma. Mais tarde, nos tornamos rivais nos negócios por um acaso do destino. Ela me poupou repetidamente, deliberadamente facilitou as coisas. Enquanto eu, pensando que ela era incapaz, fiquei ainda mais obcecado, intensificando o ataque contra ela, considerando-a o maior inimigo. Até a minha morte, depois de eu morrer, ela enlouqueceu, usou todos os recursos da família Mu, a qualquer custo. Adquiriu freneticamente a empresa de Gu Wuyan, coletou todas as provas de seus crimes, e finalmente, entregou Gu Wuyan pessoalmente à prisão, com pena de prisão perpétua. Ela se vingou por mim, mas também esgotou toda a sua força e energia. Finalmente, em frente ao meu túmulo frio, ela, vestida com um vestido de noiva branco, como um lírio murcho, tirou a própria vida. Eu pensei que, nesta vida, nunca mais te veria. Ela chorou nos meus braços, sem fôlego, seu corpo tremendo como um peneirador. Inesperadamente, os céus me deram outra chance, me fizeram voltar. Após a reencarnação, a primeira coisa que fiz foi impedir a falência da sua família. Eu sabia que o parceiro do seu pai era um vigarista, então deixei a família Mu intervir antecipadamente, usando a aquisição, para salvar à força os negócios da sua família. Não ouso te dizer que te amo, tenho medo que você seja como na vida passada. Não acreditaria de forma alguma,
e pensaria que estou tramando algum plano traiçoeiro? Só consigo usar um contrato de casamento, da maneira mais desajeitada, para te forçar a ficar ao meu lado. Quero te proteger, para que você não precise se preocupar com nada, por toda a vida. Longe dos sussurros do mundo dos negócios, eu arruinaria cada vez que você quisesse começar um negócio. Eu interferiria, não porque quero te oprimir, mas porque esses caminhos. Na vida passada, eu já te ajudei a analisar todos eles, e o final de todos eles levava a Gu Wuyan. Levava ao seu fim fatal. Tenho medo, Qin Feng. Eu tenho muito medo de te perder novamente. Todos os mistérios, todas as incompreensões, nesse momento se tornaram claras. Eu olho para a garota em meus braços, que carregou, por 2 vidas, a dor por mim, meu coração. Parecia estar imerso em limonada azeda e adstringente, inchado e doendo. Choque, culpa, pena e amor sem fim. Eu a abraço apertado, muito apertado. Tola, minha voz estava rouca de forma inimaginável, as lágrimas não podiam mais ser contidas e caíram. Você é a maior tola do mundo. Ela chorou ainda mais forte em meus braços, como se quisesse chorar todas as mágoas de 2 vidas. Desta vez, eu baixo a cabeça para beijar suas lágrimas, e com uma voz solene prometo palavra por palavra, nós enfrentaremos juntos. O nó na garganta desfeito, a barreira interna invisível entre eu e Mu Yunxi, desapareceu instantaneamente. Não somos mais um casal contratual desconfiado, dormindo em camas separadas. Mas sim almas gêmeas que compartilham segredos de 2 vidas e marcham juntas em direção ao destino. No dia seguinte, eu me sento revigorado na sala interna da família Mu, em um escritório que se compara a uma biblioteca. Mu Yunxi preparou o chá de da Hong Pão de primeira linha. Sentada quieta ao meu lado como um gatinho obediente. Esposa, eu aperto sua mãozinha macia e alongo deliberadamente o tom. Essa pronúncia de esposa fez Mu Yunxi instantaneamente ficar corada, como um pêssego maduro. Ela pigarreou um pouco desconfortável, seus olhos vagaram, sem ousar me olhar. O que? O que? Eu sorri, mostrando meus dentes brancos. É claro que vou usar sua equipe de negócios mais incrível para fazer algo grandioso. Fazer algo grandioso? Derrubar Gu Wuyan e vingar nosso último renascimento. Os olhos de Mu Yunxi se iluminaram instantaneamente, como estrelas acendidas na noite, mas logo escureceram novamente, com um toque de preocupação. No entanto, a influência de Gu Wuyan está profundamente enraizada e é muito poderosa. Na vida passada, para derrubá-la, a família Mu também pagou um preço terrível. Na vida passada, você lutou sozinha. Eu a abracei e beijei sua testa. Nesta vida, você tem um homem com um power-up e uma esposa ainda mais poderosa do que os outros. Agora, nossas memórias, juntamente com seus recursos e poder, você acha que nós, um casal, podemos derrubar um mero Gu Wuyan? Mu Yunxi assentiu pesadamente, com determinação e vontade de lutar sem precedentes em seus olhos. Podemos. Nos dias seguintes, Mu Yunxi e eu iniciamos oficialmente o modo de cooperação conjugal, quebrando o ouro com força. Eu fui responsável por fornecer a direção estratégica e previsões precisas por segundo nos bastidores. E ela foi responsável por usar os vastos recursos da família Mu no palco e realizar operações de capital decisivas. Primeiro, como caçar toupeiras, atacamos com precisão vários projetos-chave que Gu Wuyan estava prestes a investir, cortando seu fluxo de caixa. Então, usei as memórias da vida passada para encontrar facilmente evidências fatais de falsificação financeira da empresa de Gu Wuyan, bem como todas as pistas de sua colusão oficial e negociação privilegiada ao longo dos anos. Uma rede celestial já havia sido lançada. Dentro dela, tudo estava pronto, esperando apenas por uma oportunidade para explodir. Um palco que a impediria de se recuperar para sempre. A oportunidade logo chegou. Gu Wuyan, para salvar sua cadeia de fundos instável, realizou um evento de lançamento de negócios extremamente grandioso, convidando toda a elite e a mídia de Jianshen. Ela queria usar essa forma para criar uma falsa impressão de que a empresa ainda estava próspera, atraindo mais presas, novos investidores para entrar. Mu Yunxi e eu, como novos ricos no círculo de negócios de Jianshen, estávamos naturalmente entre os convidados. Na coletiva de imprensa, Gu Wuyan estava no palco, tagarelando eloquentemente. Na coletiva de imprensa, Gu Wuyan estava no palco com uma aparência respeitável, falando eloquentemente. Com cuspidelas voando, gabando-se de seu plano de cauda vermelha etéreo, ela me viu e Mu Yunxi
sentados lado a lado na primeira fila, e ela me lançou um olhar desdenhoso e desafiador. Aos olhos dela, eu era apenas um aproveitador que vivia da esposa. Nada a temer, retribuí com um sorriso. Você está prestes a morrer e nem sabe. Quando ela terminou sua palestra e o apresentador estava prestes a anunciar o próximo item, levantei-me lentamente. A palestra do presidente Gu foi espetacular, o bolo foi pintado grande, mas... Antes de você sonhar com o futuro, não deveríamos acertar as contas antigas antes de todos? Fale! Os olhos de toda a plateia instantaneamente se tornaram como holofotes. Focados em mim, a expressão de Gu Wuyan afundou instantaneamente. Garoto, o que você quer dizer? Nada em particular. Peguei meu celular, com habilidade, conectei-o à tela grande do local. Só quero convidar a todos aqui presentes para ver algo mais interessante do que o seu grande plano. No segundo seguinte, a tela começou a reproduzir gravações de reuniões internas da empresa de Gu Wuyan, bem como sua fraude financeira e evasão fiscal, evidências detalhadas em uma corrente. Item por item, claramente, com provas irrefutáveis. Todo o salão explodiu instantaneamente, flashes de luz piscando como balas. Jornalistas se lançaram para frente como tubarões sentindo o cheiro de sangue, o rosto de Gu Wuyan, de verde ferrugem a branco pálido. Depois cinza-morte, mais espetacular que um camaleão. Você está me caluniando! Ele apontou para mim, tremendo de raiva, parecendo um paciente com Parkinson. Isso é tudo falsificado. Falso. Segurança. Onde está a segurança? Mandem esse louco para fora. Vários seguranças corpulentos correram em minha direção. Mu Yun-shi sentou-se calmamente em seu lugar e estalou os dedos levemente. Ao redor do local, um grupo de seguranças de terno preto e óculos escuros surgiu instantaneamente. Mais seguranças do que os seguranças. Sua presença mais intimidadora que a máfia, facilmente interceptando os seguranças. Não se apresse, presidente Gu. Mu Yun-shi então se levantou lentamente e caminhou até o meu lado. Abraçou meu braço intimamente, a voz baixa, mas com um toque de prazer. O show está apenas começando. Assim que ela terminou de falar, as portas do salão foram abertas por fora. Um grupo de policiais uniformizados entrou com expressões sérias. O policial à frente mostrou seu distintivo e um mandado de prisão. Gu Wuyan, você está sob investigação por múltiplos casos de fraude comercial, fraude contratual e insider trading. As evidências são conclusivas. Agora, com base na lei, você está formalmente preso. Venha conosco. Vendo Gu Wuyan algemado com as frias algemas, suas pernas cederam. Desabou no chão em desespero. Uma pedra que pesava em meu coração por 2 vidas finalmente foi removida. A vingança de sangue da vida passada foi resolvida. Virei-me para olhar para Mu Yun-shi, que também estava olhando para mim. Nesses olhos claros e frios, as estrelas brilhavam intensamente neste momento, assustadoramente brilhantes. Trocamos um sorriso e tudo foi dito sem palavras. A notícia da queda de Gu Wuyan foi como uma bomba pesada que explodiu o mundo dos negócios de Jianshen, e eu e Mu Yun-shi. Esta dupla formidável, também nos tornamos famosos em uma batalha. Nesse momento, alguém com quem eu pensei que nunca mais teria contato, ainda assim, com cara de pau, me procurou. Su Menjiao. Ele me convidou para um café, vestido com uma aparência lamentável, com os olhos vermelhos. Claramente uma maquiagem desleixada cuidadosamente aplicada. A Feng, eu sei de tudo. Desculpe, eu estava errado antes. Eu era cego. Fui seduzido por uma pérola. Você pode me dar outra chance? Ele disse. As lágrimas caindo como água da torneira sem valor, olhando para sua atuação. Afetada e exagerada, achei apenas ridículo e nojento. Então, de volta. Peguei o café e tomei um gole casualmente. Que chance você quer? A chance de me trair novamente e me tratar como um tolo? Seu rosto congelou, e as lágrimas caíram ainda mais. Não, a Feng. Eu estava possuído naquela época. Eu realmente te amo. É mesmo? Uma voz fria e preguiçosa veio de trás de mim. Mu Yun-shi entrou com seus saltos altos, caminhando graciosamente como uma rainha inspecionando seu território. Ela sentou-se naturalmente ao meu lado, segurando minha mão em sua palma como se estivesse reivindicando posse. Ela nem sequer olhou para Su Menjiao, apenas pegou uma toalha de papel e gentilmente limpou o canto da minha boca. Café que não existe, marido, com alguém que não tem nada a ver. Por que desperdiçar tanta saliva? Mãe disse que hoje à noite vou cozinhar sua sopa de galinha preta favorita. Precisamos ir para casa.
Aquele marido que soava tão doce até os ossos fez o rosto de Su Mengial ficar instantaneamente pálido como papel. Ela finalmente não conseguia mais fingir, apontou para Mu Yunxi e gritou para mim histericamente: Qing Feng, não se exalte. Você só está com ela por causa do dinheiro e da posição dela, não é? Você não a ama de verdade. Você me ama. Você a ama ou não? Precisa que você defina isso? Levantei-me, olhando para ela de cima, com os olhos cheios de desdém. Su Mengial, considerando que crescemos juntos desde a infância. Último aviso, não venha mais perturbar minha vida, ou então não me importarei em fazer você provar o que significa ser verdadeiramente sem nada. Dito isso, peguei a mão de Mu Yunxi e saí do café sem olhar para trás. Crise resolvida. Fim do passado, eu e Mu Yunxi finalmente começamos uma vida de casados em verdadeiro sentido. Então descobri que minha esposa, embora seja uma executiva fria e implacável, que não volta atrás em sua palavra, em casa, é uma namorada com uma peculiaridade. Ocasionalmente, ela ainda exibia seu lado yandere, por exemplo, se ela me visse falando com uma nova e bonita colega de trabalho. Por mais de 2 palavras, em casa ela silenciosamente beberia uma garrafa inteira de vinagre envelhecido de Shanxi como se fosse água. Um cheiro azedo permeava toda a casa. Sempre que isso acontecia, eu a pegava em meus braços e a acalmava com um abraço. Todas as suas inseguranças e dúvidas. Você é minha, esta vida. Próxima vida, por toda a eternidade, você só pode ser minha. Então, ela se tornava como um gato, com pelo penteado, aconchegando-se obedientemente em meus braços, murmurando baixinho: você também é meu, ninguém pode roubar. Ela também gradualmente aprendeu a expressar seu amor, não sendo mais aquela que escondia tudo em seu coração, uma montanha de gelo. Ela me preparava marmitas para o trabalho, embora o sabor muitas vezes trouxesse surpresas, como usar sal em vez de açúcar. Mas eu sempre as comia todas e dizia a ela que era a melhor culinária sombria do mundo. Quando eu voltava do trabalho, ela corria para me dar um abraço grande e perfumado. Ela aprendia piadas ruins desajeitadamente na internet e as contava para mim, embora não fossem engraçadas. Mas eu ainda ria descontroladamente para acompanhá-la. Nosso lar gradualmente ganhou vida, ganhou calor. Eu pensava que nossas vidas continuariam em tais dias doces e bobos, até aquele dia. Eu a vi sozinha no escritório, olhando secretamente revistas de vestidos de noiva, com anseio nos olhos. Eu a abracei por trás suavemente e perguntei em seu ouvido: quer usar um vestido de noiva? O corpo dela congelou instantaneamente, o rosto ficou vermelho como um pimentão. Ela fechou a revista um pouco sem jeito, eu só estava dando uma olhada. Meu coração disparou. Sim, embora tenhamos tirado a certidão, somos um casal legalmente casado. Mas nunca tivemos um casamento decente. Na vida passada, ela usou um vestido de noiva e se sacrificou por mim, com apenas uma lápide fria ao lado. Nesta vida, eu estarei ao lado de Mu Yunxi, vestida de noiva, fazendo dela a noiva mais feliz do mundo. Um mês depois, um casamento grandioso que chocou toda a cidade aconteceu no Hotel 7 Estrelas mais luxuoso de Jianshen. O local do casamento estava decorado com inúmeras rosas brancas e luzes estreladas deslumbrantes, transformando-o em um paraíso de conto de fadas. Eu estava vestindo um terno branco perfeitamente cortado, parado no final do tapete vermelho, suando um pouco de nervosismo e excitação. Quando a marcha nupcial começou, as portas amplas e solenes do salão se abriram lentamente. Mu Yunxi, vestida em um vestido de noiva branco imaculado cravejado de diamantes, de braços dados com Mu Chuchu, caminhava em minha direção passo a passo através da multidão. Ela usava uma coroa de diamantes deslumbrante. Sob o longo véu, um rosto de beleza de tirar o fôlego. Ela olhou para mim, com lágrimas cristalinas nos olhos, mas com o sorriso mais doce do mundo nos lábios. Naquele momento, pareceu que via as cenas de 2 vidas se entrelaçando entre nós. Toda a dor e arrependimento se transformaram em plenitude neste momento. Mu Chuchu entregou sua mãozinha fria e cerimoniosamente na minha. Minha filha mais preciosa nesta vida, eu a entrego a você. Se você ousar intimidá-la, eu não vou te perdoar, pai. Pai, pode ficar tranquilo. Segurei a mão de Mu Yunxi e respondi com imensa determinação: eu a amarei e a protegerei com a minha vida. Estávamos diante do padre. Troca de anéis, juramentos solenes. Quando o padre anunciou que poderíamos nos beijar, eu gentilmente levantei o véu dela, olhando para o seu rosto incrivelmente belo tão perto. Esposa, você está linda hoje.
Você também está muito bonito. Eu me inclinei, ela também se esticou na ponta dos pés. Quando um beijo caiu, erguendo a cabeça para aplausos ensurdecedores, eu a abracei. Com as bênçãos de todos os amigos e familiares, beijando-a profundamente. A luz do sol atravessou os vitrais da igreja. A juventude perdida, o passado de arrependimentos, tudo seria preenchido com esta doçura e luz infinitas. Pelo resto da minha vida, a tempestade é você, a calmaria é você. Toda a ternura no meu coração é você. Autoridade e integridade.